Olá, paz e bem. Estamos aí de volta com a liturgia da semana, a liturgia do domingo. Nesse 25º domingo do tempo comum, onde nós celebraremos e refletiremos sobre Isaías capítulo 55, versículo de 6 a 9, também o Salmo 144, Filipenses capítulo 1, versículo de 20 a 24 e também o 27, e o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16. A liturgia tem como título, para nossa reflexão, os primeiros e os últimos. Olá, amados irmãos e irmãs, eu saúdo de modo muito especial os irmãos aí franciscanos da OFS, Ordem Franciscana Secular, aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário, que solicitou aí que eu fizesse alguns comentários, sobre o Evangelho desse domingo, e também que lembrasse os estigmas de São Francisco de Assis, que a igreja celebrou no dia 17 de setembro. Bom, começando aí pelo Evangelho, pelas leituras, fazendo uma analogia a partir do ensinamento bíblico. Bom, vamos lá então, segundo o texto bíblico, Lá no livro do profeta Isaías, o povo estava voltando do exílio e essa volta para casa significava para o povo, eu vou dizer assim, a salvação de Deus. Deus estava com as mãos estendidas sobre o povo e proporciona a eles a volta, o resgate de uma condição de escravo, de uma condição de exilado, para uma condição, mais uma vez, de pessoas livres. Só que essa liberdade, ao invés de ser bem assimilada, bem entendida e celebrada e até comemorada, dava margem a querer, margem ao desejo de vingança. Eu fui, fiquei escravo e agora eu quero me vingar daquele que fez essa maldade comigo. Aí Deus vai dizendo que o pensamento de Deus é diferente do pensamento do homem. Estamos partindo dessa premissa, que a ação de Deus, a justiça de Deus, o pensamento, a lógica do reino de Deus não é a nossa lógica, não é o nosso pensamento. Ainda bem, Já pensou se Deus pensasse exatamente do jeito que nós achamos que Ele pensa? Olha, estaríamos perdidos, Então sai do livro de Isaías e desembarca no Evangelho de São Mateus. Mas São Mateus nos mostra aí um Deus de contrastes. Um Deus que é diferente de tudo aquilo que nós pensamos que Ele seria. É um Deus que escolhe os últimos ao invés dos primeiros. É um Deus comparado a um senhor, a um patrão, a um pastor de ovelhas que se alegra muito mais com aquela ovelha perdida do que com as 99 no aprisco. É um Deus também que se compara àquela mulher que só tinha uma moeda e perdeu essa moeda, e chamou as amigas, e procurou, e encontrou a moeda. E quando encontrou essa moeda, ao invés de guardar para ela, o que ela faz? Faz um lanche para as amigas. Será que se fosse nós, deixaríamos essa única ovelha perdida para lá e cuidaríamos do restante do rebanho?
Será que se a gente perde algo e encontra, vai dividir com o outro? Mas você acabou de encontrar, você vai dividir ainda? Deus é assim. Deus é do contraste. Então, nesse evangelho, né, de São Mateus, a grande questão é: o que fazer para alcançar o reino de Deus? O reino dos céus. O que fazer, então? Aí, São Paulo, aos Filipenses, termina assim, lá no versículo 27. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Como seria viver à altura do Evangelho de Cristo? É ter o mesmo sentimento que o nosso Jesus Cristo teve. É assimilar a minha dor à dor do Cristo pregado na cruz pelos nossos pecados para nos libertar da condição de escravo. Viver à altura de Cristo é pensar como Cristo pensou, sabe? E aí, São Francisco de Assis teve essa experiência de tão próximo de Cristo que ele esteve, que sentiu na sua própria carne os estigmas, ou seja, as marcas da crucificação do Cristo. E isso significa estar em comunhão plena com Jesus Cristo. É se aproximar o quanto antes desse Filho de Deus Pai, desse Deus Emanuel, desse Deus conosco. Voltando ainda à questão do Evangelho. Tinha os trabalhadores na praça, e o senhor da vinha passou pela manhã e levou alguns com ele. Passou um pouco mais tarde e levou outros. Passou o meio-dia e levou mais uns. Passou às 3 da tarde e levou outros, e às 5 da tarde. No final do expediente, quando estava por acabar aquele dia de trabalho, ele passa novamente e vê alguns na praça, desocupados, e pergunta: o que estão fazendo aí? Eles respondem: ninguém nos contratou. E o Senhor diz: eu vos contrato? Quer trabalhar para mim? Vai para a vinha. Mas o Senhor somente tinha combinado o preço do dia com os primeiros. Com os outros não, ele mandou ir. E quando chega a hora de fazer o pagamento, ele paga igual a todo mundo. E aí os primeiros reclamam, que achavam que deveriam ganhar mais. Quando a gente acha isso, a gente quer que Deus faça do nosso jeito. Mas Deus, como eu já disse, é um Deus de contraste, é um Deus do diferente, ele faz diferente. Deus não dá ao homem segundo o que o homem merece. Deus dá ao homem segundo o coração divino. Porque para Deus, o homem, o gênero humano, não é objeto de lucro. Nós não damos lucro para Deus. Claro que também nem prejuízo, né? Mas a lógica de Deus não é dar para a gente segundo o nosso merecimento. É dar gratuitamente. Sabe? Deus se alegra quando estamos vivendo bem e vivendo em abundância. Deus se alegra quando o nosso coração se alegra com a sua graça. Mas o que nós fazemos muitas vezes é resmungar o tempo todo, reclamar o tempo todo, e queremos que a justiça de Deus seja a nossa justiça. Enquanto pensarmos assim, estaremos na praça, desempregados. Somente alcançaremos emprego quando o nosso coração se aproximar do coração de Cristo. Esse emprego que eu digo é ser chamado Filho de Deus. Quando Jesus diz que os últimos serão os primeiros, ele está se referindo ao povo judeu, o povo da promessa. Nós somos os últimos. E cada vez que a gente aceita esse convite à conversão e à salvação, nós encontramos graça diante de Deus e assim fazemos parte da sua vinha, da sua messe. Amados irmãos e irmãs, Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom domingo, boa semana a todos, paz e bem.